Zé, deixa o sorriso escapar, não precisa ficar prendendo, É que eu tô guardando. Não, é que eu tô guardando para um momento aqui. Sorrisinho de canto de boca, pode não, soltar. mas é que o Edu falou de dois momentos, né? É. E assim, eu acho que o Corinthians tem o poder, não só o Corinthians, cada um tem a sua paixão, tem a sua, o seu time de coração. Claro. E aí O Bubu tem 12 times, hein? cada emoção e cada título, cada jogo faz com que nós tenhamos Faz isso, vai ser um apresentador, vai chorar. Nós criamos aí uma história nas nossas vidas, né? Eu tenho, na minha vida, uma história, quase metade da minha vida eu passei dentro do Corinthians, né? Eu entrei lá com 4 para 5 anos, saí com 20, praticamente 19, 20. E eu vivenciei muitas coisas lá. E... É que ontem, né? Isso aí. Não, Muito legal, Zé. é que ontem eu vi pra mim é um legado, né? Uma coisa Que legal, Zé. que me emociona. Não é somente o título do Corinthians, é ver minha filha vibrando, Que legal, Zé. ver minha filha pulando, ver minha filha correndo, ver minha filha gritando, mandando, como todo corintiano, né? Ah, Palmeiras, pô, não deu, tal. Então assim, É uma brincadeira de Não deu, qualidade. você precisa ensinar umas coisas pra ela ainda. com mais O fininho do Tuca também, viu? Eu tô aprendendo com ela, meu avô. Eu tô aprendendo com ela. Então, eu acho que assim, o Corinthians, ele, na minha vida, ele é muito especial. Porque eu tenho, como eu falei, muitas lembranças, muitas memórias. E ontem foi uma coisa muito importante pra mim. Eu sempre falei pra vocês aqui que a minha filha sempre me chama, pai, tô vendo aqui e tal. E ela é corintiana roxa. E ontem, antes do jogo, não vou assistir, não quero assistir, tô nervosa, não quero assistir. Eu falei, não, senta aqui, conversa e tal. E ela conversava e ela assistia assim, né? Olhava pra trás. Eu não queria olhar. Olhava pra trás. Aí falava pra minha esposa, mãe, põe a mão nas minhas costas, tô suando, tava nervosa e tal. Eu acho que isso é o legado que o Corinthians pode fazer com qualquer família, com qualquer ser humano que é torcedor corintiano, né? Lógico, cada um tem aqui os seus times e também tem momentos especiais. E ontem acho que o Corinthians conseguiu fazer comigo, eu acho que uma emoção que muitos pais, né, vivenciam com seus filhos, vendo a paixão pelo esporte, né? E eu tenho uma ligação muito forte com o Corinthians em relação a isso. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que eu vim para esse mundo aqui para passar por algumas dificuldades, que é natural que todo mundo passe, mas para ter alguns privilégios que só Deus realmente é capaz de dar para a gente e reconhecer. Então, ontem, quando bateu o campeão, minha filha bateu na cama, começou a pular, eu tomei um susto, né? Falei, Valentina, tal, e ela, não, eu tô gritando, tal. Então, ontem eu me vi criança. Isso é legal, Zé. Ontem eu me vi na minha filha e vivenciando esse momento é especial. Por isso que eu me emociono, porque assim, foi o primeiro título que eu vejo com ela. Porque quando o Corinthians ganhou da outra vez, eu estava trabalhando. Eu não estava presente. Ontem ela estava presente. Então, assim, são emoções que eu só tenho a agradecer e que permanecerão para mim pro resto da vida, Exatamente. entendeu? Viner e Bubu, olhando para essa tela aqui, você falou sobre ter sangue no olho, sobre a demonstração que o Pedro falou. Quem é o cara? Você tem que escolher um só. Vamos lá. É Desses difícil três? pra caramba, hein? Escolhe um. Não, desses três é o goleiro, não tá nem a menor dúvida. Não dá nem graça. Até porque o de linha pra mim é o Carrilho. Você acha o Carrilho? Do campeão mais da temporada, que Vinícius sim. e Yuri? Não, eu acho que o Yuri... Melhor do time no campeonato ou a cara do título? A cara do título. A cara do título, Yuri e Hugo. Eu Mas também tem que acho. escolher um. Que é difícil. Por isso que A cara do título, o Hugo por causa do pênalti ontem. Eu acho que a final tem... Apesar que tem o gol do Yuri ali... A cara do título, olha como é difícil. pra mim, ainda é o Yuri. É bem difícil. A cara do Yuri título, perdeu a ainda chance é de o Yuri. do título na volta. O Corinthians, ele ontem... Ele Que é uma faz gol no emoção. Não, ele tenta se reencontrar após um período de não ser preso para os adversários, para os rivais da cidade, após um período que você falou em rebaixamento, e o Yuri tenta se reencontrar após um período que muita gente falou que o cara não era jogador de futebol. O Ramon, eu acho que o ano passado demorou um pouquinho para fazer o trabalho sair. Lembrando que o Corinthians, até faltando 8 rodadas, ainda estava na zona de rebaixamento. Né? Aí depois tem aquela virada, justamente contra o Palmeiras, quando ganha do Palmeiras, dá a virada de chave, aí começa a ganhar, se não me engano, foram 9 vitórias consecutivas e tal. Esse ano o Corinthians conseguiu, eu acho que muito mais pelo conhecimento e entrosamento que foi adquirido no ano passado e conhecimento dentro de campo, conseguiu apresentar um bom futebol em determinados momentos.
nos jogos contra o Palmeiras, e aí o Bubu usa a expressão, né, brincando, e é verdade que o Ramon é pai do Abel, né? Porque o mesmo ano passado, no Vasco também, se não me engano, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Vasco com o Abel na direção. Eu acho que cada um tem a sua função. Por exemplo, o Memphis teve a inteligência e a capacidade de entender o que era Corinthians. E aí isso, para uma inserção de ambiente, é uma coisa muito mais rápida, acontece muito mais rápido. Talvez se ele não tivesse esse entendimento, talvez ele estivesse fazendo tranquilo, deitado, esperando o dinheiro chegar e acabou. Eu acho que o Yuri passou por uma transformação. Eu continuo achando que a minha opinião não muda em relação a ele. Eu acho que ele tem alguns defeitos técnicos, mas não é culpa dele. Já falei que eu acho que na base, pela antecipação da subida dele no profissional, venda, vai para lá, vai para cá, eu acho que em alguns momentos ele vai precisar entender, e sempre falei aqui com o Pedro, jamais respeitei o Yuri em relação a isso, eu acho que ele vai, como jogador, ele vai amadurecer para entender o que o jogo em determinados momentos pede. Segurar a bola, dominar, fazer 1-2, fugir um pouco da característica que muitas vezes ele precisa, porque nem sempre ele vai ter um time que vai ser montado para ele, para as características dele. E aí ele vai precisar ter esses artifícios, essas artimanhas a mais, ou essa qualidade a mais, que com o tempo ele vai aprender. No Palmeiras ontem, o primeiro chute do Palmeiras, pênalti. Foi o primeiro chute do Palmeiras. O segundo chute do Palmeiras, quando o Richard Rios entra, dá um corte para dentro e chuta com a esquerda. Bom, o time do Palmeiras só tem o Richard Rios para driblar no meio campo, para tentar jogadas, não tem mais nada. Não, e o que faz... o Estevão, né? Mas o que leva a bola é ele, é isso mesmo. O Estevão ainda não fez nenhum gol em clássico. O Abel ontem tentou fazer uma surpresa. Vou colocar o Estevão por dentro, junto com o Vitor Roque, só que o time do Palmeiras estava perdido. Não conseguiu jogar. O time do Palmeiras joga no erro do adversário atualmente. Ou se não pega a bola e joga para o Estevão tenta fazer alguma coisa. Ou bola parada. Se não, o Palmeiras vai na competitividade, naquela coisa de intensidade durante 90 minutos. Bem o Palmeiras não joga desde o ano retrasado. Entendeu? Então, assim, tem muito aí do Abel. Tem muito do Abel nos dois jogos. Quando ele fala aí tem que lembrar, porque quando ele ganha, bate no peito. Quando ele perde, tem que bater. Já nós vamos botar sonora aqui. Nos dois jogos. Um gol no Corinthians em 180 minuros. Sim. No jogo... Você que eu sou treinador e vocês são jornalistas. O jogo foi 1-1, né? Ele fez um gol. No final, por exemplo, fez um gol. No primeiro jogo, ele falou, precisávamos do Veiga. O Veiga não... O Veiga fez marcação individual com o Ranieri. No primeiro jogo, o Palmeiras jogando dentro de casa. Para você ver. Então, assim... na hora que ganha, beleza. Na hora que perde, tem que assumir a bronca também. E já nós vamos falar do Palmeiras. E aí eu acho que facilitou o trabalho do Ramon. O Ramon deixou lá. Aí você tinha o Carrijo sempre sozinho. Às vezes você tinha o Martinez sempre sozinho. O Garro, que tem muitas dificuldades para jogar quando as linhas são próximas um do outro. O Garro ia para um lado, para o outro, tranquilo para jogar e tal. E o Memphis, eu acho que a partida do Memphis ontem não foi boa. Eu não acho que o Memphis jogou... Ele apareceu no finalzinho. Não foi ruim também. Mas não acho. Eu acho que ele poderia jogar mais. É a famosa malícia holandesa. Eu acho que ele poderia jogar mais. A ginga, a malemolência. Aí quando ele aparece. Holandesa. Aí quando ele apareceu pro jogo, que foi no final, aí ele assumiu uma responsabilidade que ele deveria e ele assumiu. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa ESPN Brasil, repercutindo, reagindo ao título do Coringão. Corinthians acabou aí conquistando um título após 6 anos e Zé Elia, comentarista, né, conhecido como Zé da Fiel, acabou se emocionando ao contar uma história, porque Zé chegou ao Corinthians, ele tinha 4 para 5 anos, ficou lá muito tempo, se tornou ídolo, conquistou título e dizer que hoje vive um momento especial na vida dele, que ele tem uma filha muito corintiana, é uma criança ainda, dizer que é uma pessoa que ela não estava conseguindo assistir o jogo, tanto emocionada que estava, né? Uma pressão psicológica a criança já sente de tanto ser corintiano. Então o Corinthians, nessa noite de quinta-feira, acabou dando alegria a muitas pessoas. Muitas crianças não tinham nem visto o Corinthians ainda ser campeão, porque o Corinthians tinha 6 anos que não conquistava nada. Então o Corinthians é isso.
O Corinthians mexe com as pessoas. O Corinthians emociona as pessoas. Não é à toa que Zé Elias não conteve as lágrimas e acabou aí se emocionando muito, né, com o título corintiano. Então, parabéns ao Corinthians, parabéns a toda a fiel, toda a nação, né? Não teria um momento melhor para sair da fila, que é em cima de um derby, em cima de um Palmeiras, né, multicampeão nos últimos anos, né, um time milionário financeiramente, um time que tem qualidade, um time que tem um treinador aí que está buscando seu 11º título, que é o Abel Ferreira. Então, Ramon Dias, aí há 7, 8 meses no Corinthians, né, fazendo um trabalho do nível bom, porque ano passado muita gente tem bronca com o Ramon Dias, porque ano passado ele foi eliminado da Copa do Brasil com alguns erros que ele cometeu, também da Sul-Americana, e esse ano ele foi eliminado na pré-Libertadores, não conseguiu passar nem pelo grupo de fase. Mas o trabalho do Ramon Dias no Corinthians, a gente não pode falar que ele é ruim. Ele é um trabalho que tá, pra mim, tá uma régua, tá por cima. Por quê? Ele chegou no Corinthians ano passado, o Corinthians estava para ser rebaixado no Brasileirão. Você imagine só o Corinthians rebaixado. Qual o nível de prejuízo que o Corinthians terá? Psicologicamente, a torcida, financeiramente. Como o Corinthians vai ter patrocínio grandes, sem que o time não está na Série A, né, não tem visibilidade? Então, Ramon Dias conseguiu tirar o Corinthians e levar ainda uma pré-Libertadores de forma histórica. O Corinthians teve 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, só foi no segundo semestre pior do que o Botafogo, que foi o campeão. Olha para você ver, então o Corinthians foi muito bem. O Corinthians não estava na Copa do Brasil, porque também não foi bem no Paulistão, né, com o Mano Menezes. O que aconteceu? Aí o Ramon Dias conseguiu a classificação para a pré-Libertadores de forma automática para a Copa do Brasil. Olha, dois pontos que eu falei que isso é muito positivo, que gera muito dinheiro. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, porém está na Copa do Brasil e tem uma chance real. Acho que se não fosse o Ramon Dias ano passado, o Corinthians não estaria nem em um e nem em outro. Então o trabalho do Ramon Dias não é ruim, tem que dar tempo ao tempo. Aqui no Brasil nós temos essa cultura. O treinador começou, não ganhou, já tem que mandar embora. O treinador, ele é argentino, não tem a cultura aqui no Brasil. Tem que chegar, tem que fazer uma adaptação, tem que conhecer, né? O futebol brasileiro é diferente. Ramon Dias foi um excelente centroavante, cara multicampeão no River Plate, né? Então assim, o cara conhece, sabe o que está fazendo. E acho que nesse ano agora vai ter sucesso. Já começou o ano com sucesso, né? Porque ganhando um Paulistão não é fácil diante de um Palmeiras tão qualificado, de um Palmeiras que sabe joga junto há muito tempo. O Corinthians acabou envolvendo o Palmeiras nos 2 jogos. O Palmeiras, você viu, Ramon Dias armou um sistema tático tão perfeito que em 180 minutos o Palmeiras não conseguiu fazer um gol no Corinthians. Em 180 minutos. Então, sinceramente, o jogo que o Ramon Dias fez lá no Allianz Parque, o primeiro jogo de ida, para mim, Ramon Dias fez total diferença naquele jogo, porque ele deu um nó tático em Abel Ferreira na armação do time. O Corinthians foi muito bem taticamente, o Corinthians estava bem psicologicamente, o Corinthians estava bem coletivamente, conseguiu jogar agrupado. E a grande sacada do jogo do Allianz Parque, né, foi a retirada de Galo e colocou Romero e fechou o meio campo com José Martino, Carrillo e Raniel e fechou o losango, né, montou um tripé e fechou o losango com Memphis Depay. Já na Neoquímica Arena, o Corinthians, como estava jogando em casa, tinha a seu favor 2 pontos extremamente positivos. Primeiro, a vitória no Allianz Parque. O Corinthians já estava, se o Corinthians não perdesse, já seria campeão. Em casa, o Corinthians tinha uma invencibilidade de 10 jogos, agora continua com a invencibilidade de 11 jogos. E o fator torcida. A torcida do Corinthians faz a diferença. 12º jogador do timão,
a torcida empurra, incentiva. Quase 50 mil torcedores jogando em casa. Então o Corinthians, mais uma vez, o Ramon Dias mexeu no time, sacando o Romero, que não entrou, né? Romero não jogou, e colocando Rodrigo Galo, que é um cara habilidoso, né? Técnico, cara é muito inteligente, faz as inversões de jogada, e aí o Corinthians não deixou o Palmeiras jogar. Aí você pega os dois jogadores do Palmeiras, que são dois jogadores extremamente perigosos, que é o Estevão, praticamente não apareceu nesse dois jogos, porque o Fabrício Angileri não deixou jogar. Mais um ponto positivo para Ramon Dias, mais um ponto positivo, porque é um machado de Ramon Dias, né, esse Fabrício Angileri. Aí você vai para o meio de campo, do Corinthians, com Carrilho, José Martins e Ranieri, não deu espaço para Rafael Veiga jogar, que é um outro craque, né? No pênalti que Vitor Roque foi cobrar, no pênalti que o Vitor Roque sofreu, o Rafael Veiga acabou perdendo o pênalti? Não. O Hugo perdeu o pênalti é você bater mal. Perder o pênalti é você estar para fora, é você estar na trave. Não, Hugo fez uma defesa espetacular, a defesa do título. Para mim, disparadamente, o melhor em campo, o herói em campo. Arrebentou. Esse goleiro vai chegar à seleção brasileira rápido, e esse ano ele vai fazer muito sucesso, porque o Corinthians tem chance de conquistar outros títulos. E ontem o Hugo Souza acabou concedendo entrevista aí para o programa Os Donos da Bola, do apresentador Craque Neto, acabou se emocionando demais, contou uma história gigantesca, né, de toda a trajetória da sua vida, né? A mãe dele apareceu, infelizmente perdeu o pai. Então, assim, uma história desse cara, né, não só como jogador, a história dele, ela é uma história linda, bonita, é uma história assim, emocionante, né? Qualquer pessoa que escuta essa história, que vê uma história dessa na TV, se identifica, né? E não contém as lágrimas, porque o cara realmente é diferente. E ao final do jogo, o Hugo estava muito emocionado, falou da importância de Fabinho Soldado na vida dele. Então, assim, o Corinthians saiu de uma fila espetacular, né? Foi um título extraordinário, um título magnífico. Mas eu prestei muita atenção na entrevista de Ramon Dias ao final, após o Corinthians comemorar o título paulistão de 2025. Ramon Dias foi perguntado se ele permanece no Corinthians. Abre aspas. Ele disse que o trabalho está sendo muito bem feito. Se ele continuar, né, vai dar, né, essa continuidade no trabalho bem feito. Mas se ele sair também, outro treinador que chegar, vai dar continuidade. Então, o que eu entendi é que Ramon Dias não garantiu sua permanência. Não sei por que razão, mas o Corinthians não vai mandar ele embora porque foi campeão. Não, é impossível você mandar um treinador campeão recebendo a medalha e você mandar embora. Agora, se o Ramon Dias tivesse perdido o título para o Palmeiras, já teria demitido naquela noite mesmo. Então, o Ramon Dias, ele me parece, eu vou falar a minha opinião, me parece, quando ele deu essa entrevista, o que eu entendi é que Ramon Dias está insatisfeito com as cobranças, principalmente de parte da diretoria. Então, assim, me parece que incomodou ele e ele ficou insatisfeito de ver essas cobranças, entendeu? Então, me parece que o Ramon Dias, qualquer coisa pode deixar o Corinthians, porque se ele não garantir sua permanência, qualquer coisa que a diretoria chamar para conversar ou fazer um tipo de cobrança, é bem provável ele pegar seu boné, e ir embora. Mas fez um trabalho bom e eu acredito, se deixar o Ramon Dias esse ano, a gente vai colher mais fruto, porque o time do Corinthians está ajustado taticamente. O que o Corinthians precisava fazer é se ajustar taticamente. Ajustou. O que o Corinthians precisava fazer é arrumar a defesa. Arrumou. Então, se arrumou a defesa, o ataque uma hora faz gol, né? Então o Ramon Dias agora encontrou o time, passou por muita dificuldade, mas encontrou o time está certinho, ajustadinho e tem tudo para voltar esse ano de novo, ser campeão, trazer mais essa emoção que o Zé Elias sentiu, né? De ver a filha dele vibrando, chorando, comemorando, apaixonada pelo Corinthians, torcedora fanática. E foi uma noite que eu também não consegui dormir,
fiquei muito emocionado, muito tempo sem conquistar, só vendo os antes tirar sarro da gente e chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, chegou chegando aí diante de um derby espetacular, de um time tão gigantesco, só valoriza o título do Corinthians. E aí, filho, o que vocês acharam? Qual foi a emoção de vocês, né, ao juiz apitar o Corinthians levantar a taça aí, quebrando a hegemonia do Palmeiras e sair dessa fila de 6 anos? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.